A mais querida entre as mais queridas. A favorita da Marinha. Não é? A nossa ídola. Ela vai estar conosco aqui. Acredito que ela vai ser personagem central desse bate-papo, mas é um prazer muito grande estar ao lado de alguém que a gente gosta muito, acredita muito e se identifica muito. Não é fácil, hoje em dia. Gostar muito, acreditar muito e se identificar muito. Por favor, todo o carinho do mundo para Mila Burns. Olha, a crise econômica faz com que a gente tenha que dividir o microfone. É isso, então. Entendeu? É isso, é contenção de despesas. Mas a maneira de falar isso agora não, é startup. É startup. Startup economiza tudo. Em vez de dizer que é economia e tal. Mila Burns. Obrigada, gente. Obrigada pelas boas-vindas. Carlos Borges, é sempre um prazer estar do seu lado. A gente já faz tanta coisa junto. Eu estava calculando hoje, acho que já vou para 11 anos aqui, né? Há 11 anos a gente trabalha junto, desde que eu cheguei. Para mim é sempre uma alegria trabalhar com o Carlos. Brigamos feio no começo. Nossa, eu cheguei... Foi horrível. Eu não vou contar, não, a história, porque a gente brigou, foi arranca-rabo mesmo, mas foi bom que ele me ensinou muita coisa, como as coisas... Todo relacionamento que começa assim dá certo. É mesmo? Eu acho. E muito nhenhenhen do começo não É é bom não. saber disso. É porque a gente só melhora, né? Pior do que aquilo não fica. Então a gente só foi evoluindo. Sabe por quê? Porque ela chegou, ela carinha de menininha. Imagina, é menina hoje ainda, imagina 11 anos atrás. A mulher era uma onça, jaguatirica, uma jararaca, defendendo os pontos de vista dela. E eu digo, essa mulher está pensando que só porque ela é TV Globo ela vai bagunçar esse terreiro aqui. O pior de tudo é que ela bagunçou o terreiro, fez tudo que ela quis e hoje estamos aqui 11 anos. Não, eu era muito CDF, eu fazia tudo assim, sabe? Aí o Carlos me chamou para dar uma palestra que era para eu moderar, ele não me avisou que era para eu moderar, falou, vem aqui. Aí eu fiz um PowerPoint startup, sabe? Com o microfone bonito, 3D, tudo assim. Eu cheguei lá, o cara, você vai moderar, senta aí. Eu falei, agora eu vou mostrar meu PowerPoint. Você bota meu PowerPoint aí, mostrei o PowerPoint no final. Mas nunca mais eu fiz um PowerPoint, estou aqui só eu, com meio microfone, na verdade. É um prazer enorme estar aqui. Agora, falando do que interessa mesmo. Realmente, quando o Carlos veio me dizer, há uns meses atrás, acho que menos de um ano, né, Carlos, que a gente teve a primeira conversa sobre isso, que ele queria fazer esse evento, eu sei que era uma paixão antiga dele, mas eu conheço o Carlos, confio em tudo que ele faz, sempre dá certo. Quando a gente até olha assim, isso parece maluquice, pode confiar que tem um motivo para ele estar pensando naquilo, mas esse realmente, eu falei, isso é maluquice, não tem como dar certo. Fazer um Focus Brasil dedicado apenas à literatura, a escritores brasileiros, à língua portuguesa, no coração de Nova York, isso não vai funcionar. E olha isso aqui. Eu entrei aqui hoje, estou arrepiada, porque eu entrei realmente... Eu me surpreendi mesmo. Eu realmente não imaginava isso. Tomei um susto quando eu entrei e vi cada cadeira ocupada aqui às 9 da manhã, gente. Não é só agora, é claro que agora... Está todo mundo aqui louco para falar com a nossa grande estrela. Claro, né? Mas está desde as 9 da manhã, isso aqui desse jeito, todo mundo se olhando, todo mundo trocando experiência, todo mundo trocando conhecimento. E o que eu acho que existe de mais poderoso é o que eu sempre falo sobre o Globo Notícias Américas, e eu acho que eu posso estender isso ao Focus, especialmente a esse aqui. O que eu acho que existe de mais poderoso nesse nosso trabalho de jornalista e de escritor é essa tentativa de passar informação. E esse é o ato mais generoso que eu acho que alguém pode ter. Você... abraçar o conhecimento, você se desafiar, você se sentir estúpido um dia após o outro, porque quem trabalha com a palavra, quem trabalha com o saber, se diz que sabe das coisas, provavelmente não está trabalhando o suficiente, né? É uma luta para todo dia a gente estar brigando com nós mesmos, pensando, nossa, eu não sei nada. E a partir daí, você ainda se dispor a dividir com o outro, a ser generoso, a compartilhar esse saber que você adquiriu, eu acho que não há nada mais bonito que isso, e nada que possa contribuir mais para uma sociedade justa, para uma sociedade menos desigual, para uma sociedade em que a gente possa olhar para o lado e ter diálogos que realmente importam e fazem cada um de nós, individualmente e coletivamente, evoluir. Então, para mim, é muito mais que um prazer, é uma honra, realmente, é um orgulho estar aqui fazendo parte desse evento. Eu falei isso mais cedo, que venham muitos outros, porque a gente precisa, a gente merece, a gente batalha por isso, e você, principalmente, meu amigo. Parabéns por mais essa, viu? Obrigada a todos pela presença aqui.
Pois é. Então, eu já conversei com vocês hoje algumas vezes a respeito do porquê Silvio de Abreu. Para algumas pessoas era totalmente desnecessário dizer o porquê, mas para muitas eu tive que explicar o porquê. E esse porquê está na própria origem da carreira de escritor, né? Vamos esquecer o aspecto meramente passional, afetivo, idílico. Aí eu quero escrever, quero me expressar, tal. Tudo lindo, tudo legal. Mas tem a carreira, tem o dinheiro, tem as perspectivas, aonde minha escrita vai me levar, aonde minha criatividade pode chegar. E desde quando a gente conversou isso a primeira vez, na verdade não foi mais de um ano, e eu também achava que era uma maluquice total. Então, ok, tudo bem, mas a gente está acostumado com isso já. O nome de Silvio, ele me veio à cabeça em janeiro, quando existe um evento muito grande do trade de televisão mundial e com grande peso dos Estados Unidos, que se chama NATPE, que é uma feira que existe todos os anos em Miami, onde todas as televisões, as grandes redes, vão lá para exibir os seus produtos, para negociar e tal. É uma feira fechada, é uma feira de negócios, e que a Globo nos privilegia há muitos anos e nos convida para ir. E este ano, um dos convidados foi Silvio. Eu achei interessantíssimo, porque ele estava lá para falar sobre conteúdo, para falar sobre uma nova visão que a Globo estava implantando na sua produção de conteúdo. Eu, sinceramente, fiquei apaixonado pela conversa dele, apaixonado pela forma encantadora, como uma pessoa que é da minha geração, que é da minha idade, com uma energia que eu morro de inveja, porque eu não tenho mais. Eu até acho que ele tem 1 ou 2 anos a mais do que eu, alguma coisa assim. Eu digo, meu Deus, esse homem está drogado, só pode ser. Ele está emaconhado, não é possível. É uma energia falando. Aí pedi, pelo amor de Deus, Alejandra, me apresente ele, que eu quero dar 10 prêmios para ele. E falei com ele, ele não se lembrou de mim, mas depois ele lembrou. Que eu chamei ele no canto e disse assim, Silvio, a gente quer ter você do Fox Brasil. Sabe o que ele disse? Ele não lembra, ele disse, eu vou. Ele nem se perguntou para a Alejandra, porque o pessoal da Globo é assim, pergunta para a assessoria mais alta, que diabo é isso? É para eu levar a sério. Aí a Alejandra falou e tal, e ele topou, e a gente tinha ideia, primeiro, de fazer uma outra coisa, mas quando juntou essa coisa, Silvio de Abreu é hoje o piloto da maior usina de produção de teledramaturgia do mundo. Existem outros grandes estúdios, existem outras grandes redes que produzem telenovelas no mundo. Mas, na escala da TV Globo e na escala internacional, mundial, de distribuição e de venda, continua insuperável em qualidade e tecnologia. E o que é a novela? A novela é, do ponto de vista da carreira de quem escreve, o topo de linha no Brasil. É o sucesso máximo, é o reconhecimento máximo, é o seu texto chegar todos os dias a 40, 50 milhões de pessoas. Vamos e venhamos. Quem é aqui de vocês, 70 escritores que estão aqui, que não sonham com isso? Que não sonha com isso. Por isso, esse é o missing link, que nunca foi missing, sendo link. Por isso que a mensagem de Silvio, o bate-papo que nós vamos ter agora, tem tudo, absolutamente tudo a ver com vocês. Quero que vocês recebam com todo carinho esse homem que é um vitorioso na nossa carreira, alguém que a gente tem que look up for, como se diz na América, né? Ter como exemplo, ter como referência. E eu quero que vocês recebam com todo carinho o nosso grande convidado especial, Silvio de Abreu. Não menti, não, né? Não menti, não. Bom, eu já... Você vê a diferença do profissionalismo. A pessoa entra na hora certa, dá um tempinho, a outra já toda... Traz a água. Pois, tudo bem. Bom, agora eu vou ficar mais recolhido e deixar que minha ídola comande. Eu nem vinha, era para você fazer tudo sozinho, que você faz isso como ninguém. A gente combina com ela. Estava tudo combinadinho. Olha, o Carlos falou isso agora, de a novela ser uma coisa que qualquer escritor almeja, falar para 40 milhões de pessoas de uma só vez, ser algo que todo mundo almeja. Mas a gente estava, na verdade, tendo uma conversa um pouco diferente ali nos bastidores, falando também dessa divisão entre alta cultura, baixa cultura, de a novela ainda ser, para algumas pessoas, uma forma, um gênero
que não é tão bem visto nem tão respeitado, não é visto por muita gente como um gênero literário. Como é que você vê esse momento particular da novela, que me parece ser um momento de transição, um momento em que grande parte da sociedade mudou de opinião em relação a isso? A novela, como a novela é um produto muito popular e é feito exatamente para o público, né? Então, tudo que é muito popular é muito rejeitado pela intelectualidade. Eles acham assim, a não ser que seja no Brasil, pelo menos, a não ser que seja do Nordeste, que fale de boiadeiro, que faz aí vira coisa cult, né? Mas quando é história, principalmente melodrama, né? Ou comédia urbana, né? Isso é visto assim como sempre com uma grande restrição, né? Isso não é cultura, isso não faz parte da gente, né? Nós somos mais elevados, principalmente quando você conta melodrama, histórias de normais, histórias que não apelam e que usam muito mais a emoção do que a razão, né? Então, quando a emoção é muito forte, geralmente a intelectualidade afasta a ideia de que isso é uma coisa importante, porque importante é sempre você lidar com a razão, fazer pensar, como se a emoção não fosse importante, ou mais importante até do que a razão para a maioria dos seres humanos, né? Agora, eu acho que a novela há tanto tempo, faz tanto sucesso há tanto tempo no Brasil, mais de 50 anos que a gente faz sucesso com novela, e no Brasil e no mundo, né? As novelas brasileiras são vendidas para 174, mais de 170 países, né? E eu tenho tido provas de que a visão do exterior com relação à novela é muito maior do que é no Brasil. Eu te contei sobre o Walter Ugumãe, que é um escritor português, hoje em dia, dos mais considerados, né? Ele é só abaixo esqueci Saramago. o nome agora, que fez Saramago. Saramago que disse que o Walter Ugumãe tinha escrito um tsunami e que ele assistia ao ler o Walter Ugumãe um renascimento da língua portuguesa. Exatamente. O do Saramago então. É demais. E esse Walter Ugumãe, ele foi até o Projac para conhecer a Globo, porque ele disse que as novelas brasileiras ensinaram o público português a viver numa democracia depois que acabou o salazarismo lá, que eles não sabiam como se comportar numa sociedade, e foi através das novelas que eles aprenderam como é que as mulheres faziam, como é que os homens faziam, como que era a relação dentro das famílias, e ele foi agradecer para a gente lá e falou, tinha assistido as minhas novelas, tudo que me deixou muito, muito encantado com isso tudo. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da novela ser considerada um produto menor está mudando, porque já se viu que o tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho muito mais sério do que simplesmente uma coisa para ser vista enquanto se cozinha ou enquanto se está em casa sem poder fazer nada, né? Por outro lado, isso me levanta uma outra questão. Eu fiquei pensando, você está vendo a novela enquanto cozinha, enquanto faz alguma coisa, porque ela tem aquele horário marcado. É a novela das 9, é a novela das 6, você tem aquele compromisso. Num mundo em que hoje, cada vez menos, a gente tem horário marcado, né? A gente vê por streaming, vê quando dá, vê de uma vez só, vê quando quer. Ainda não aconteceu isso com a novela. Qual é a magia da novela que permite que a pessoa ligue a TV e tenha esse compromisso, esse date, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, naquele mesmo horário, todo dia, pare tudo que ela está fazendo para acompanhar na televisão? É a tal da emoção, Silvio? Eu acho que sim. Eu acho que a novela ela se comunica com o público através da emoção, não através da razão. Não que que a pessoa não use a razão também para acompanhar a novela, mas o que faz a pessoa querer ver a novela, ou querer ver aquele capítulo, é a emoção que ela tem ao acompanhar aquela história. É a identificação que ela tem com aqueles personagens. Por isso que novela não pode ser escrita de uma maneira racional, como muitas vezes o livro é escrito de uma maneira racional. Porque você, quando você está lendo, você está totalmente imergido ali. Você está ali, você está raciocinando sobre aquelas palavras que você está vendo e sobre aquela ideia que aquelas palavras estão formando na sua cabeça. Diferente de quando você está vendo uma novela, que você está assistindo ao mesmo tempo que o telefone está tocando, a sua filha está falando, o cachorro está latindo, alguém chegou na porta. Eu já tive cenas de novelas minhas que eu fiz com
o maior apuro. Era um monólogo lindo que eu tinha escrito para a Regina Duarte na Rainha da Sucata. E quando a gente estava na minha casa assistindo, estava a minha família toda ali, quando começou a tal cena, que para mim era super importante, alguém disse assim, nossa, mas a Regina está gorda. Não, o outro disse assim, nossa, mas aquele cabelo dela está horrível. A outra disse assim, é aquele laçarote na cabeça. Quer dizer, ninguém prestou a mínima atenção naquilo que eu tinha escrito. Porque a novela é popular, né? A novela é para você se comunicar, é para você curtir junto, é para você falar, não é para você ficar vendo aquilo e raciocinando profundamente o que aquilo quer dizer. A magia está aí. A magia está exatamente em você conseguir se comunicar emoção para emoção. Primeiro vem a emoção do autor, que coloca aquela emoção no papel, ou no computador, sei lá. Na minha época era na máquina de escrever, agora é no computador. Vai para o ator, que coloca a emoção daquelas palavras, e vai para a tela, e assim passa para o telespectador. Silvio, durante um período muito longo, a produção de novelas, especialmente as novelas da Globo, tiveram como viés muito forte abordar questões sociais, políticas, e isso até, de certa forma, resgatou um certo prestígio da novela junto de uma crítica geralmente azeda, geralmente avessa à novela. O quanto é difícil equilibrar a mágica da popularidade, a mágica dessa emoção simples, com o postulado de questões de gênero, racismo, e que vão cada vez mais sendo mais complicadas de abordar numa novela? Olha, é muito difícil isso, principalmente porque, atualmente, no Brasil, a gente está vivendo uma época também de muito patrulhamento, né, de todos os lados. Antigamente, quando você não tinha as redes sociais, era mais simples de você colocar um assunto mais polêmico, porque ele ficava restrito aos telefonemas que davam para a televisão, às críticas que saíam no jornal, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um tsunami, procurando o Walter Ugumãe, tem um tsunami de opiniões, e todo mundo tem opinião sobre tudo, e todo mundo, quando você coloca uma coisa que é contra aquilo que a pessoa pensa, vira uma ofensa pessoal, a pessoa passa a ficar virulentamente contra aquilo ali, né? Então, isso cria realmente muitos problemas. Mas eu acho que, se você vai explicar, quando você pega um assunto, seja ele qual for, e você explica ele direito para o público através dos capítulos de novela, não joga na cara do público. Não é para jogar, é para você explicar aos poucos, entendeu? Para que ele, emocionalmente, vá entendendo o que você está querendo dizer para ele. E aí você consegue. Eu acho que a novela não tem o poder de mudar a cabeça das pessoas, como tem, por exemplo, um livro, ou como tem um filme, ou como tem uma peça de teatro. Porque, como eu já falei antes, quando você está lendo um livro, você está vendo uma peça de teatro, ou você está vendo um filme, você está emergido naquilo, né? Você está sentado, olhando aquilo no cinema, ou no teatro, ou lá totalmente concentrado dentro do livro que você está lendo. Mas a novela não, a novela dispersa, né? Ela é vista de uma maneira dispersa. Então, às vezes, por isso, a novela também tem que ser repetitiva, porque ela tem que reiterar as ideias, né? Mas ela tem um grande poder, que é o de colocar assuntos para serem discutidos em casa. Então, quando você coloca um assunto, como você disse, um assunto polêmico, você começa a falar desse assunto, e esse assunto, na sociedade, na própria sociedade, ele evolui. E aí esses comentários, as pessoas vão comentar nas suas redes sociais, vão comentar nas suas casas, vão comentar com os seus vizinhos, com os seus amigos, e vão discutir aquele assunto que a gente está falando na novela. Então, isso é muito importante. E, com isso, a gente tem conseguido também lidar com muitos preconceitos dentro da televisão. A mulher mais velha com o homem mais novo, o homossexualismo, o transexualismo, o cara mais... Enfim, todos os assuntos que a gente tem colocado, a gente tem tido uma evolução muito grande dentro da sociedade, um aceitamento bem maior. Agora, por ser uma obra aberta, isso demanda do autor também essa agilidade e essa reflexão sobre o tempo em que a obra está sendo escrita. Mesmo que seja uma novela de época, ela reflete o período
que o autor está vivendo, né? Ao mesmo tempo, eu acho que os autores de novela têm consciência da abrangência, do alcance dessa obra e da influência que ela vai ter na sociedade, como você está falando. Durante esse período, Silvio, de feitura da obra, de escrever, existe essa consciência no autor de que aquilo vai ter um impacto enorme, de que aquela obra, de certa forma, tem uma agenda que reflete o pensar do autor, e existe um cuidado com isso em algum momento? Por exemplo, existe uma autocensura, por um lado, existe um planejamento, não vou revelar aqui que esse casal é gay, vou esperar as pessoas se apegarem a eles para então revelar. Existe isso por trás? Existe. Quando eu fiz A Próxima Vítima, não sei se vocês assistiram, quando eu fiz A Próxima Vítima, tinha um casal gay. E era a primeira vez que se falava, que se mostrava um casal gay. E eu fiz a novela até o capítulo, mais ou menos, o capítulo 100. Eles eram dois amigos só, era o Sandrinho e o Jefferson. Um era negro, outro era branco, eu botei propositalmente, porque eu falei, vai ter dois preconceitos aqui, né? E eu queria esse choque mesmo. Então, coloquei os dois eram amigos, e as pessoas perguntavam, mas como esses dois não têm namorada, não sei o quê, mas ninguém nunca levou isso muito... Eram dois amigos, né? Até que chegou lá no capítulo, eles eram bons amigos, bons alunos, bons filhos, eram dois personagens muito queridos do público. Aí eu revelei que eles eram gays. Não houve nenhuma reação, muito ao contrário. O povo compreendeu, entendeu, achou ótimo serem gays, não houve nenhum problema, a não ser um pessoal mais radical que agrediu um deles na rua, mas, enfim, mas de uma maneira geral. E eu recebi muitas... Teve uma cena que eu fiz onde ele se revela gay para a mãe e ele explica que isso não é uma escolha dele, que ele nasceu daquela maneira, ele não tem como deixar de ser assim. Né? Não é assim que a pessoa que é gay porque é sem vergonha. Não é ela. Ela é gay porque nasceu assim e se vê assim e não consegue ser de outra maneira, entendeu? Então, não é uma questão de eu posso ser assim ou eu posso ser assado. Não. A novela dizia, a pessoa é determinante. O sexo dela é determinante, não é uma escolha. Se puder escolher, escolheria ir lá para não. Não é uma escolha, é uma determinação, no caso da novela, genética, né? Enfim, então, aí eles aceitaram muito bem. Eu achando já que o público já tinha aceitado bem o fato de serem gays. Quando eu fiz a minha outra novela, que era Torre de Babel, eu coloquei um casal gay também, só que eram duas mulheres. E, desde o primeiro capítulo, elas já eram... Aí teve uma revolta enorme. Por quê? Porque o público não conhecia os personagens. Então, ele só pegou a label, né? São gays. Então, eu sou contra. Eu não conheço essas pessoas. Então, é muito importante, quando você vai contar, eu acho que, quando você escreve um livro, é a mesma coisa, você explicar bem o personagem para o público, para que o público possa conviver, gostar e ter uma ideia sobre ele, né? Interessante. Agora, pensando sobre isso, de você refletir a sua sociedade, o seu tempo, também seria, teoricamente, uma obra que teria um potencial de ser uma obra local, já que ela está respondendo a uma sociedade. Vamos pensar nos grandes cânones aí, Manuel Carlos falando do Leblon, cada um falando da sua vila, da sua aldeia. No entanto, a gente vê, como você mencionou, as novelas fazendo esse grande sucesso internacional em mais de 100 países pelo mundo afora, e países bem diferentes. Qual é a razão desse alcance, dessa paixão que a novela desperta? O que há de universal nesses temas? Olha, o Tolstói dizia, né? Descreva bem a sua aldeia, que você estará descrevendo o mundo. E é verdade. Eu acho que as pessoas são muito parecidas, né? As emoções humanas são as mesmas aqui no Japão, na Rússia, seja lá onde for. As pessoas querem ser felizes, querem encontrar um companheiro, querem subir na vida, querem ter filho ou não querem ter filho, querem se apaixonar, não querem se apaixonar, são homossexuais, não são homossexuais. Enfim, as histórias são sempre muito iguais, entendeu? Tanto é que o cinema americano, por exemplo, ele dominou o mundo inteiro com histórias que também não tinham nada a ver com o mundo, não é? Mas eles faziam histórias humanas, né? E a única coisa que derrotou o cinema americano nos anos 50, que não foi a televisão, digo assim, não nos Estados Unidos, mas no mundo todo, foi o neorrealismo italiano, que mostrava as pessoas ainda mais humanas do que o cinema americano mostrava. Então, eu acho que o segredo de tudo, eu acho que, tanto na novela
quanto na literatura, está na humanidade. Né? Eu acho que, se você entender bem o ser humano, explicar bem aquele ser humano, é impossível que um outro ser humano não se interesse por ele. Silvio, a transição de quem cria um texto, cria uma história, inventa uma história, para a elaboração de um script, né, é sempre muito complexa. O que você considera que é essencial para um escritor que sonhe em escrever novela, que ele tenha como mandamento básico na transição? Olha, é muito diferente você escrever novela, escrever para televisão, escrever para teatro, do que escrever literatura. Completamente diferente. Apesar de tudo ser palavras, né, de você ter que lidar com palavras e com ideias, né, quando você escreve um livro, a sua comunicação com o público é direta. É daquelas palavras do que você escreveu para o que ele leu para a cabeça dele. Nada interfere nessa relação, né? A mesma coisa quando você escreve numa peça de teatro, porque você tem o ator que vai passar aquela ideia, e se mas o caminho entre ele decorar aquele script e fazer o texto, tem a interferência do diretor, que pode não entender direito aquilo que está escrito, mas é menor do que é na televisão. Quando você escreve uma novela, você tem que saber que a comunicação com o público só vai chegar através da televisão. Ninguém vai ler aquele seu script, a não ser o ator e o diretor. Aqui, falando, né, confidencialmente, às vezes, nem os atores nem os diretores leem. Muitas vezes a novela tem que ser feita com tal urgência, né, que você manda o script, eles gravam e saem, e ficou daquele jeito. Aliás, tem uma coisa a dizer, do cinema também é a mesma coisa. Eu não penso que é só em televisão, não. Se vocês pensarem o filme, por exemplo, filmes de muito sucesso, como Casablanca e como Gilda, por exemplo, eles foram escritos à medida que eles iam sendo filmados. Eles não tinham um script pronto. Eles foram feitos porque estava tudo atrasado e tinha que fazer. Ou seja, não fomos nós que inventamos essa urgência. Já existia em Hollywood desde os anos 30. Enfim. Mas, enfim, então, é muito importante, quando você escrever, você saber se aquilo que você está escrevendo tem possibilidade de ser produzido. Porque é muito fácil escrever assim, aí o tsunami invadiu o tsunami invade a ilha, todos morrem, a mocinha é engolida por 2 tubarões, né? Fim do capítulo. Eu vou dormir, entendeu? Mas a televisão vai entrar em polvorosa, né? Então, é isso. São habilidades totalmente diferentes, né? Você, para escrever para a televisão, você tem que ter um conhecimento do que é possível ser realizado na televisão. E também que, se você não tiver um diretor certo e um ator certo, você não vai ter a sua ideia passada para o público. Você vai ter um arremedo, né? Porque não vai passar claramente como passaria através de um livro. Agora, Silvio, também é muito interessante a gente pensar nesse papel do ator. Existe um dilema para você nessa escolha? Em que medida o autor pode participar desse processo, da escolha do diretor, da escolha dos atores? Conta para a gente um pouco desses bastidores. Existem momentos para o escritor em que ele olha aquilo na televisão e fala, esse não é o Sandrinho que estava na minha cabeça, essa não é a Maria do Carmo que eu tinha imaginado? Olha, no meu caso, eu sempre escrevi para os atores. Eu sei que a minha função é escrever novela. Então, quando vou escrever, antes de eu começar a escrever a história, eu pergunto na TV Globo com quem é que eu posso contar. Então, eu estou pensando num personagem aqui que eu queria tal ator. É possível ter? É possível. Eu começo a escrever com aquele ator na cabeça. Porque, quando você está escrevendo novela, existe uma coisa assim, bem interessante. Quando você já tem o elenco, você já sabe quem vai fazer o quê, você começa a escrever e você começa a ouvir eles falando no seu ouvido. É mais ou menos assim, uma coisa meio mágica, meio de espiritismo, né? de psicografia, né? Porque você está escrevendo, eu estou ouvindo a Fernanda Montenegro falar aqui, eu estou ouvindo a Suzana Vieira falar aqui, eu estou ouvindo a Regina Duarte falar aqui.
E aí eles mesmos vão falando. Eu nem sei, eu vou falando, eu vou escrevendo. Eu sou um secretário daquilo. Eu acho que tem autores que trabalham assim, tem autores que não trabalham assim. Enfim, no meu caso, é isso que acontece. Agora, eu, hoje em dia, como diretor-geral lá do Departamento de Dramaturgia da Globo, eu faço questão de que tanto o diretor quanto o autor saibam, primeiro, que eles se deem bem, porque isso é um problema. Às vezes, você coloca um diretor que não gosta do script do autor e ele vai fazer porque ele tem que fazer porque está contratado, e isso é ruim porque não resulta num bom produto, né? E a mesma coisa com relação aos atores. Eu sei, como autor, o quanto é difícil você escrever para um ator que você não gosta, porque você implica, sabe? Ai, ele não está fazendo daquele jeito que eu queria. Não é? Aí você dá um jeito, mata o desgraçado lá para... Eu posso falar de matar, porque só na próxima vítima eu matei 12. Tem uma história muito... Mas não matei porque eles eram ruins, não. Matei porque a história precisava. Mas já matei gente porque era ruim. Sim. Tem uma história incrível. Eu vou insetar a pergunta logo em seguida do episódio de Assim na Terra como do Céu, não é? Que Jeanette Claire teve que matar metade do elenco. Foi a Anastácia, Mulher Sem Destino. Nós estamos, aliás, fazendo agora uma minissérie muito boa sobre a vida da Jeanette Claire. Eu estou me lembrando, você falou isso agora, estou lembrando. Ela vivia na porta da TV Globo pedindo para ser atendida pela Glória Magadã, que não a atendia. E ela ficava esperando, e não atendia. Ela levava os textos dela e a Glória Magadã não queria. E aí, quando a Glória Magadã chamou um ator, Emiliano Queiroz, para fazer uma novela que era Anastácia, Mulher Sem Destino, que ele disse que sabia escrever, ele começou a escrever, mas aí o Emiliano é um ator ótimo, não sei se vocês conhecem ele como ator, mas ele é uma ótima pessoa, tem um coração enorme, tão grande que todo mundo que pedia emprego ele botava na novela. E aí chegou num ponto que a novela tinha mais de 200 personagens. Aí ficou aqueles 200 personagens, e a novela era um fracasso enorme. Aí a Glória Magadã, que não queria aquela bomba, pegou a Jeanette Claire, que estava na esquina, e falou assim, vem cá você não quer trabalhar aqui? Resolve este problema. Ela, então, diz, isso tem na minissérie, ela leva os capítulos para casa e ela fica lendo com o Dias Gomes. E ela pergunta, você está entendendo alguma coisa? Eu não estou entendendo nada. Eu também não estou entendendo nada. Então, o que ela resolveu? Ela resolveu fazer um terremoto, matou todo o elenco, sobrou 3 pessoas, e ela começou a contar 20 anos depois, e acabou a contar a história e foi. E aí acabou, isso foi o grande feito de Jeanette Claire na novela Anastácia, Mulher Sem Destino. Mas essas coisas acontecem, sabe? Quando o Cassiano Gabos Mendes estava escrevendo Plumas do Poetês, ele teve um infarto no meio da novela. E eu estava, na época, fazendo cinema, mas ele me chamou para continuar a novela. E eu não tinha assistido nenhum capítulo da novela, porque eu estava fazendo cinema. Aí eu estava no capítulo 100, a novela 102, qualquer coisa assim. Aí eu pedi para eles mandarem os capítulos para minha casa, e durante um fim de semana, eu e a minha mulher lemos 100 capítulos. Ela lia um, me contava, eu lia outro, e aí foi em frente e assistia. Então, acabei na segunda-feira, comecei a escrever e a novela continuou. Essas coisas acontecem. Então, essas coisas de você ter que arrumar, e depois você não tem muito tempo para pensar, né? Televisão tem isso, é muito diferente de literatura. Você tem que resolver, entendeu? De alguma maneira, você tem que resolver aquilo. Eu me lembro também outra novela que eu estava fazendo, que era belíssima. A novela tinha 3 protagonistas, a Fernanda Montenegro, a Cláudia Abreu e a Glória Pires. E eu colocava a novela, às vezes, com mais destaque para uma, mais para outra, mais para outra. Num determinado ponto da novela, a Fernanda Montenegro caiu do penhasco com o carro, morreu. Na verdade, não tinha morrido, mas naquela hora morreu. Né? Aquela hora morreu. A Cláudia Abreu tinha sido presa na novela, levou uma facada na novela, estava na UTI. E a história toda foi para cima da Glória Pires. No dia que ela foi gravar, ela foi diagnosticada com hepatite e não podia levantar da cama. E aí? Você tem uma novela que está no ar, você não tem mais as 2 personagens, 2
estão impossibilitados de continuar a história, a terceira não pode gravar a história, você tem que inventar. Não tem outro jeito. Porque você tem 500 pessoas esperando, de braço cruzado, e agora? Como é que você vai resolver essa história? Porque é o autor que tem que resolver. Eu, na hora, falei, bom, qual foi a última cena que a Glória Pires gravou? A última cena foi, a Fernanda tinha morrido, que era a avó dela na história, e ela, então, foi no enterro. Falei, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Ela foi no enterro e aí teve um nervous breakdown, né? E foi parar numa clínica. Já saiu daí, ficou todo mundo preocupado, agora vai estar... Como a história era do marido que a enganava, não sei o que lá, o marido é que botou ela na clínica e ela ficou naquela clínica. O problema não foi esse. Então, eu falei, daqui uma semana ela sai da clínica, mas ela não se curou da hepatite. Então, toda semana eu escrevi o bloco de capítulos, são 6 capítulos por semana. Cada capítulo tem 40 páginas. Escrevi aquele calhamaço, pode gravar? Não pode gravar, porque o médico ainda não deu a alta para ela. Então, eu telefonava antes para a diretora, ela vai poder gravar semana que vem? Não vai. Então, eu continuava escrevendo sem ela. Continuava na clínica, o que ia fazer? Eu tinha que inventar a história. Inventava e foi. E o mais engraçado é que a audiência só subia. Eu acho que é o tal negócio que eu digo da emoção. Porque as pessoas, você fica tão... Você fica, sabe, tão envolvido naquilo e vai inventando tanto, você fica tão criativo. Essa é a mágica da novela, a criatividade. Você fica tão envolvido naquilo, você quer que aquilo tanto dê certo, você vai inventando coisa. E essa emoção toda vai passando. Passa para o ator, passa para o diretor, passa para o público. E ele, então, que acompanha também nas revistas, ela vai sair, não vai sair? O que ele vai fazer agora? Para onde vai, para onde não vai, não sei o quê. Enfim, essa história durou 6 semanas. 6 semanas sem a Glória. Na 7ª semana, eu não aguentava mais dentro daquela clínica, eu não sabia mais o que fazer. Então, o último capítulo desta semana, que é o capítulo de sábado, aí o Tony Ramos, que era um mocinho da história, entra na clínica, entra lá, topa uma mulher, se veste de enfermeiro, vai lá e abre o quarto, descobriu a Glória Pires. Ela estava lá. Só que eu falei, bom, bota ela dormindo virada para a parede, porque se ela não puder gravar, desvira é outra. E não é que ela não pode gravar. E ele entra no quarto, o outro capítulo, vai gravar, não vai gravar, virou, é outro, onde é que ela foi parar? Aí... E é assim, minha gente, é uma vida difícil, entendeu? É divertida, não vou dizer que não, mas é difícil. Silvio, eu não sei se você vai poder responder essa pergunta, acho até que você pode, mas tudo bem. A gente sabe que, como diretor do Departamento de Dramaturgia da TV Globo, eu não sei se você poderia dizer algo específico sobre um ator ou outro, mas eu acho que todo mundo aqui quer saber isso, e eu tenho a obrigação de perguntar o que eles querem. Existe dentro dessa constelação de grandes estrelas, excelentes atores que a TV Globo tem no seu cast, um que poderia ser considerado favorito de todos e todas? Tem 2, posso falar 2. Fernanda Montenegro e Tony Ramos. Esses 2 imbatíveis. São 2 atores, além de serem... Rejeição atores, zero. Zero. Além de serem atores extraordinários, são pessoas maravilhosas. Não estou dizendo que sejam só eles, não. Tem muita gente ruim, mas esses 2... Mas tem muita gente boa também, né? Como em qualquer lugar, né? Também não é assim. Eu também não vou dizer aqueles que são... Eu ia perguntar isso. Não. Silvio, eu acho que na história da teledramaturgia brasileira você vai ser lembrado, obviamente, como um dos grandes ícones, como um dos grandes autores, mas eu tenho a impressão de que você também vai ser lembrado por esse novo papel de diretor de dramaturgia da TV Globo. E eu digo isso porque houve um momento de tensão em que parecia que a novela não ia se renovar, que não ia haver novos autores, e já não havia mais Dias Gomes, Janete Claire, Gilberto Braga escrevendo pouco, Manuel Carlos escrevendo cada vez menos, você escrevendo, já se dedicando a esse novo papel. E houve assim será que vai haver fôlego? Será que vai haver uma nova geração? E nesse período você revelou 17 novos autores de telenovelas do Brasil. Eu acho que isso também merece aplauso, não, gente? Poxa, isso eu acho...
Impressionante. Então, eu tenho duas questões. O que mudou em relação à sua geração, a esses cânones, e em relação a esses 17 novos autores? Qual o tipo de suporte, de apoio que esse grupo tem? E o que não mudou? Olha, antigamente, a TV Globo assim, ela tinha uma... A primeira gestão do departamento que eu tomo conta hoje foi o Daniel Filho que tomou conta. E o Daniel Filho é um diretor. Então, ele privilegiou muito os diretores. Então, ele revelou muitos diretores e privilegiou, mas ele não é que ele não gostasse dos autores, ele não conhecia. Né? Ele tinha um relacionamento entre o diretor e o autor é muito diferente, né? Quer dizer, o espaço que cada um ocupa. O autor fica na sua casa, o diretor fica dentro da empresa, né? Então, o autor na sua casa, ele não tem um contato direto. Muitas vezes ele não tem um contato direto com a empresa. Ele vai pouco na TV Globo, né? Ele vai, a gente sabe o que acontece lá, sabe? Mas muitas vezes a gente está fazendo novela, nem conhece aqueles atores, nunca nem falou com eles. O diretor não, o diretor está lá sempre, né? Depois do Daniel Filho, quando o Daniel Filho saiu, entrou um executivo que também não era autor nem diretor, era só um executivo. E depois desse executivo entraram mais dois outros executivos. Um que privilegiava muito a produção, né? E o outro que privilegiava muito o departamento comercial. A primeira vez que teve um autor neste cargo foi agora. E o Schroeder, que é o nosso novo diretor-geral, queria exatamente um autor ali para poder cuidar dos autores, que era o maior problema da Globo no momento, era não ter autores. Né? Então, eu, como já tinha feito não diria uma carreira, mas eu já trabalhava com os outros autores também, porque muitas vezes o Gilberto Braga, por exemplo, quando fazia uma novela, mandava para eu ler, para saber o que eu achava. A mesma coisa que acontecia com... Quer dizer, eu revelei o Carlos Lombardi, eu revelei o João Emanuel Carneiro, eu revelei a Maria Adelaide Amaral, isso antes de eu estar nesse cargo, né? Que eles eram pessoas que tinham sido meus assistentes e eu fazia a supervisão das novelas deles. Então, eu já tinha mais ou menos essa característica na minha carreira. Quando ele me ofereceu esse cargo, na verdade, eu estava com 70 anos. E eu queria me aposentar, eu não queria mais fazer novela. Não que eu não gostasse de fazer novela, que eu adoro, mas é muito trabalho. Eu contando aqui, parece divertido, mas é um trabalho muito árduo. Você levantar todo dia às 7 horas da manhã, sentar na máquina, escrever até meio-dia, levantar, almoçar, ficar até 2 horas da manhã todo dia, tendo que cuidar de todos os problemas de produção, tendo que cuidar de todos os problemas que acontecem dentro da gravação, tendo que mudar cenas que você escreveu há 30, 40 dias atrás, mas que não dá para gravar naquele dia porque o ator ficou doente, porque está chovendo, porque o que era externa tem que passar para ser interior, enfim, é muito trabalho. Entendeu? Então, eu já estava cansado disso tudo. Mas aí eles me ofereceram esse cargo. Eu falei, bom, eu vou ficar uns 2, 3 meses para ver o que dá, e já estou há 6 anos, mas, enfim, eu vou ficar uns 2, 3 meses para ver o que dá. Se não der certo, eu me aposento. Né? Mas deu super certo. E por que deu certo? Eu peguei todos os autores que estavam lá, que eram segundos, né? Tinha até autores que já tinham mandado muitos projetos, mas ninguém lia aqueles projetos, não tinha um departamento que tomasse conta daqueles projetos, que tomasse conta daqueles scripts, né? Que tomasse conta daquelas sinopses. E eu comecei a ler tudo e comecei a escolher coisas. E chamava os autores e falava, bom, então eu quero ver, você quer fazer essa novela, então, em vez de fazer assim, muda assado, em vez de fazer assim, enfim. Fui dando mais ou menos, ensinando mais ou menos dentro do meu conhecimento, passando o meu conhecimento para eles. Porque eu sempre achei o seguinte, a novela ela é o produto principal da classe artística brasileira. Por mais que falem mal, a novela emprega um número imenso de atores, de diretores, de escritores, de iluminadores, de câmeras. E tudo isso só acontece porque a novela tem audiência. Né? Por exemplo, se você vê a Globo, há um mês atrás, inaugurou o MG4, que é um estúdio imenso, maior do que qualquer estúdio de Hollywood, e um estúdio onde cabe um avião dentro. Gastou 240 milhões de reais para aquele estúdio, unicamente para fazer novela. Ou seja, o principal produto da TV Globo é a novela. E a novela, ela começa, a semente da novela é o autor.
Ou seja, se você não tem um autor para fazer, você não tem toda a TV Globo não existe. Porque não vai ter a semente, não vai ter como fazer. Então, era primordial que se tivesse novos autores. A minha preocupação sempre foi de preservar o gênero telenovela, entendeu? Que é um gênero que nós inventamos, que é diferente da soap opera americana, é diferente da novela mexicana, por isso ela faz sucesso no mundo todo. Porque ela tem uma qualidade de produção, uma qualidade de raciocínio, que as outras, uma qualidade de história, que as outras novelas dos outros países não têm. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Você sabe disso, Carlos, né? Isso é reconhecido no mundo inteiro e a gente não pode abrir mão disso. Claro que eu tenho uma teoria de conspiração, que eu não sei se é verdadeira, mas nunca os estúdios americanos conseguiram colocar, num horário nobre na TV Globo, nenhuma série que fizesse sucesso. Breaking Bad, Downton Abbey, todas as séries que fazem sucesso aqui, nenhuma delas faz sucesso no Brasil, porque o público brasileiro prefere assistir às novelas, o que eu acho uma maravilha. Mas isto, para os estúdios americanos, é um problema, porque você não vende para lá. E quando você vende Breaking Bad, por exemplo, que é um sucesso mundial, lá vai passar no pior horário da TV Bandeirantes. E não acontece nada com o produto. Por quê? Não passa na TV Globo no horário nobre, porque o horário nobre da TV Globo é das novelas que a própria TV Globo produz. É do produto brasileiro. Do produto brasileiro. Então, é do produto brasileiro, é do artista brasileiro, é do ator brasileiro, é do diretor brasileiro, entendeu? E a gente mantém aquilo lá, coisa que o cinema brasileiro não conseguiu fazer, nem o teatro brasileiro conseguiu fazer, e a novela conseguiu fazer. Ter uma identidade brasileira e usar unicamente mão de obra brasileira, não é? Enfim, agora, quando eles começaram quando a imprensa começou a falar muito mal de novela, foi nessa época que você citou aí, que novela era uma porcaria, que novela era só para ignorante, que o bom era seriado, que só pessoa inteligente só ia ver seriado, ninguém mais ia assistir novela, que novela tinha que acabar, não sei o que. Isso durou muito tempo, né? Para mim é uma teoria de conspiração, porque você chama os formadores de opinião, faz a cabeça deles e eles tentam fazer a cabeça do público. Não conseguiram, porque o público, graças a Deus, gosta de assistir novela. Entende? Então, eu acho que essa teoria de conspiração não deu certo. Não que as séries sejam ruins, ao contrário, são excelentes. Mas é um outro produto, é um outro público. Não tem nada a ver com o nosso povo. Nós temos gerações e gerações e gerações acostumadas a assistir novela e gostam de assistir novela. Tanto é que é muito difícil, mesmo nas séries brasileiras que nós fazemos, que consiga o mesmo sucesso de audiência da novela, porque é outra maneira de narrar a história. A novela tem um cotidiano, um dia a dia, né? Cotidiano, dia a dia, claro. Tem um cotidiano que é um cotidiano que é encantador. Então, você fica íntimo daquelas pessoas. Então, você quer saber o que a Maria da Paz está fazendo, se vai bater na filha, se não vai bater na filha, se ela vai vender bolo na rua, não vai vender. Seja lá o que for, te interessa, te motiva a seguir aquilo. Entende? Essa eu acho que é a grande diferença, e por isso que eu acho que a novela é o sucesso que é. E as casas de criação, a casa de criação, esse projeto que colocou no mesmo espaço vários autores para gerar ideias e fazer com que esse processo novo de criação coletiva, reinventado, dê certo. É a casa dos roteiristas, né, lá da Globo, que a gente está fazendo isso para fazer séries, não novelas, né? Novela é um outro departamento. A gente fez porque a gente sabe que as séries têm um público enorme também no mundo, né? E a gente não sabe fazer séries tão bem quanto a gente faz novela, mas nós estamos aprendendo e vamos fazer. E essa casa, a Casa dos Roteiristas, é uma casa onde todos os roteiristas de séries se reúnem e de lá vão saindo novas ideias. Nós estamos fazendo agora coproduções também com os Estados Unidos, que é uma coisa inédita. Nós vamos fazer uma coprodução com a Sony Pictures, que é O Anjo de Hamburgo, gravada no Brasil, mas metade toda falada em inglês, que vai ser para o mercado internacional, e também
uma outra chamada Real Connection. Também é uma outra série que vai ser feita também falada em inglês. Então, a gente agora está não só exportando as novelas em português, mas também vamos começar a fazer em outras línguas. Vamos fazer em espanhol também. Silvio, uma última pergunta, para depois a gente abrir para perguntas da plateia. Uma pergunta um pouco pessoal, mas eu fiquei muito curiosa conversando com a sua mulher na sala, por se tratar de uma professora, doutora, psicóloga genial, e era aí que eu ia chegar. Nós somos acadêmicos, eu e meu marido, e eu uso muito esse recurso para falar que eu li o dobro de livros que eu li, na verdade, que eu falo, a minha casa leu esses livros. Lá em casa leram. E eu fiquei muito curiosa para saber, porque as suas novelas têm esse lado psicológico mesmo dos personagens. Existe uma influência de casa? Existe uma consultoria? Ela diz que não, mas existe. Ela diz que não, mas existe sim. Mas é osmótico. É osmótico. Lógico, a gente vai almoçar, que está falando do quê? Está falando de personagem, não é? Então, eu vou fazer isso. Você vai falar, mas e se for assim, assado? Pode ser, não sei o que. Sempre tem. A gente faz... Não que... né? Mas a minha mulher tem um livro, até que eu recomendar para vocês, eu não escrevo livro, mas ela escreve. Então, alguém escreve livro lá em casa. Então, tem um livro que saiu agora, Velhice, Uma Nova Paisagem, que eu acho super interessante. É um livro sobre envelhecimento, sobre aceitação do envelhecimento. E ela tem uma ideia muito boa, que eu gosto muito de repetir, que antigamente se falava da pirâmide, né? A pessoa está envelhecendo, ela vai chegando, a pirâmide representa a parte mais jovem e a parte mais velha, né? Ou seja, você, quando está embaixo, é que você está velho, então você começa lá em cima e vem descendo até você ficar velho e pronto. Mas ela tem uma ideia mais bonita. Ela imagina a vida como uma longa estrada, onde você vai passando por várias paisagens. Todas elas são muito bonitas e muito interessantes, mas elas são diferentes. Entendeu? Então, você vai mudando a sua vida de paisagem em paisagem até ela acabar, até a estrada acabar. Né? Então, eu acho essa uma imagem muito mais bonita e mais acolhedora, né, do que a imagem da pirâmide. Eu me identifiquei muito, porque eu trabalho com esse tema de aceitação da velhice há muitos anos e estou fazendo uma pesquisa sobre Hollywood e o dilema do envelhecimento, tendo como inspiração Trip to Bountiful. Muito bonito. Bom, está tudo muito bom, a gente podia ficar com o Silvio aqui até, mas não vão ficar, não, entendeu? Quero saber, levante a mão quem deseja fazer alguma pergunta, porque sou eu que vou ir. Então, eu vou na medida do tempo. A gente tem 15 minutos para pergunta. Então, vamos estabelecer um critériozinho para pergunta. Pergunta objetiva e curta. E é pergunta. Não, eu gostaria de dizer, não, é pergunta. Tá bom? Desculpa, vamos lá, então. Maria do Carmo Fúlfaro. Oi. Com essa geração, a geração nova dos milênios e a geração Z, que cada vez mais assiste os canais, menos os canais abertos e buscam as séries e os seriados, existe uma preocupação com essa geração, porque é a geração que vai crescer, atrás deles virão outros. Existe alguma estratégia para não perder? Porque hoje eles nem sabem mais. Eles desconhecem, alguns até, essa nova geração, desconhecem os nomes das rádios, desconhecem os canais de televisão e tudo mais. Olha, a gente se preocupa muito com isso, sim. Por isso mesmo a gente está desenvolvendo seriados lá na casa dos roteiristas. Mas uma coisa engraçada é que as pessoas dizem assim, o jovem não vê novela, né? Não vê novela. Nós temos um programa Malhação, que vai há anos, né? Às 5 horas da tarde, e, na internet, eles têm um fã-clube imenso, ou seja, eles assistem aquilo. Né? Eu acho também que o que você vai ter... A pessoa pode assistir, quando ela assiste uma série, ela assiste no binge-watch, né? Ela vê 10 capítulos de uma vez. Ela pode ver 10 capítulos de novela do mesmo jeito. É só querer, entendeu? Então, não é que ela vai... A maneira de se comunicar vai mudar, mas o produto vai continuar. Nós tivemos uma novela uma vez que era Geração Brasil, chamava.
E foi porque estavam com essa preocupação. Nós temos que fazer uma novela agora para pegar essa geração que gosta de internet. Foi um fracasso absurdo, que a gente não pegou nem a geração da internet, nem a geração que não era da internet. Então, eu acho que a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente acha que é emocionalmente válido, entendeu? Aquilo que a gente faz melhor. E, de alguma maneira, o público vai descobrir, vai dar um jeito de assistir. Ou, o dia que eles não quiserem mais assistir, a gente pensa no que fazer. Mas eu acho que essa preocupação existe, sim. Claudemir Oliveira. Muito obrigado. Silvio, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho é como vocês conseguem, antes de cada comercial, ter um suspense para a gente esperar e o grande final de todo dia? Deve ser uma arte impressionante. Eu vou te dizer, a gente faz isso há 50 anos, né? E agora as séries descobriram, outro dia estava vendo uma reportagem que as séries fazem muito sucesso, porque elas descobriram uma coisa chamada cliffhanger, né? Que é terminar o capítulo num momento que você quer ver o capítulo seguinte. A gente faz isso há 50 anos, eu não sei onde é que está a novidade desse cliffhanger, que eu li outro dia, que é uma coisa impressionante. Eu faço cliffhanger a cada 15 minutos. E você, quando vai escrever no capítulo, você sabe que daqui 7, você escreve por página, né? Quando você chegar na página 7, você tem que ter um comercial. Então, você tem que levar a história de uma maneira que, na página 7, ela seja interessante. Isso, depois de um tempo, fica mais ou menos automático. Mas é um trabalho muito difícil, realmente. E muito artístico, eu acho. Porque você tem que lidar com a emoção e com a razão, ao mesmo tempo. Jorge Dosseville. Silvio, eu tenho certeza que na sua carreira tem muitos momentos que te marcou no seu trabalho, mas eu queria que você dividisse com a gente um momento que ficou para sempre no seu coração e te pegou de jeito na cadeira assistindo aquilo que você escreveu. Olha, eu acho que o momento mais bonito que eu tive realmente muitos momentos bonitos. Tenho que dizer isso, graças a Deus, eu tive uma carreira de muito sucesso. Mas quando eu fiz a novela A Próxima Vítima foi uma novela que eu não queria que ninguém soubesse o final, então a gente gravou a cena que revelava o assassino do último capítulo, a gente gravou no dia da novela Ipuá. A gente gravou às 7 horas e a novela foi para o ar, a cena foi para o ar às 8h30. Né? Então, eu saí de São Paulo, fui para o Rio, eu moro em São Paulo, eu fui para o Rio. Cheguei lá no Rio com o script, ninguém conhecia, ninguém sabia como ia acabar, eram 3 cenas, a gente gravou lá nos estúdios da Globo, e aí gravou, editou, foi para o ar, e para assistir a novela eu fui para a casa do Jorge Fernando, que é o diretor da novela, que ficava num determinado ponto lá da Avenida Atlântida. A gente, assistindo a novela, a gente olhava pela janela, todos os prédios estavam vendo a mesma coisa. Era uma coisa impressionante, assim, você via o som, vinha de todo lado a mesma, todo mundo vendo aquele capítulo de novela. Bom, acabou a novela, todo mundo telefonou, ótimo, não sei o quê, saímos, Jorginho e eu saímos para ir para um restaurante. A gente estava, acho que no posto 6, a gente ia num restaurante no Leme. Fomos andando pela Avenida Atlântida. À medida que a gente ia andando, iam saindo as pessoas dos prédios, porque elas tinham acabado de ver a novela. E vinham a gente e aplaudiam a gente. E a gente foi sendo aplaudido do posto 6 até o Leme. Foi uma coisa assim, uma emoção, realmente, acho que foi a maior emoção que eu tive na minha vida de artística, né? Anderson Novello. 2 questões. A primeira é, eu gostaria que você dividisse um pouco com a gente as tuas primeiras memórias, os teus primeiros passos até você se reconhecer como escritor. Como foi esse começo para você? Ux. E a segunda é, você mencionou a era de que todo mundo tem opinião para tudo e a força das redes sociais. O quanto que essa rejeição ou a aprovação nas redes sociais obriga o autor a mudar? O quanto vocês ouvem isso ou ignoram isso? Como que é? Bom, vamos por parte. Primeiro, o que foi que eu comecei a escrever? Eu comecei a escrever por pura necessidade, porque eu trabalhava como ator e eu comecei a trabalhar como ator e eu era assistente do Carlos Manga, né? Depois de ser ator, eu fui assistente de direção do Carlos Manga. E eu morava num apartamentinho mínimo na Rua Major Sertório e eu estava com 3 meses de aluguel atrasado. Eu nunca tinha escrito nada.
Aí eu tinha feito como ator um filme na Boca do Lixo, lá em São Paulo, né? E durante o filme, o produtor do filme, por eu ser assistente do Carlos Manga, perguntava muita coisa para mim com relação ao script, e eu falava por falar. Aí dizia, eu acho isso errado, eu acho isso bom, eu acho isso certo, eu acho isso bom. E ele confiava, era o Aníbal Massaíni, ele confiava no que eu estava falando. Bom, estou na minha casa, bate na porta, nem telefone eu tinha. Bate na porta e era um rapaz que queria ser produtor de cinema e que tinha ido na Cinedistre, onde eu fazia filme, e perguntado quem é que podia escrever um roteiro, que ele queria ter um roteiro. Ele tinha o Aníbal Massaíni, que era o dono da Cinedistre, né, o produtor dos meus filmes. Ele disse, bom, indicou 3 nomes, Lauro César Muniz, Adriano Stuart e eu. Eu acho que até hoje ele me indicou meu nome de sacanagem com os outros, porque eu não tinha escrito nada na vida. Mas eles foram lá e à medida que eles foram falar com aqueles outros 2 autores, que nem falaram com eles, e eles acabaram lá na minha casa e me querendo explicar o filme que eles queriam fazer. E eu escutei o filme, eles falando do filme, não sei o que, eu falei, mas eu não sei escrever. E eles achavam que eu estava dizendo que não queria, porque ele queria ganhar mais, fazer. Então eles ofereceram mais dinheiro, entendeu? E eu estava ali com aquela coisa. Aí eu falei, tá bom, então eu vou pensar no caso. E o que eu fiz? Eu liguei para o Carlos Manga, de quem eu era assistente, e disse, Manga, tem 2 malucos aqui que estão querendo fazer um filme, não sei o que lá. E eles estão com uma ideia. Ele falou, então pega e a gente divide o dinheiro. Eu falei, tá bom. Aí nós 2 começamos a fazer, ele falava, eu escrevia, ele falava, eu escrevia. Foi assim que eu comecei a escrever. Quando a gente fez essa sinopse, acabou de fazer essa sinopse, eu li e falei, tá ótimo isso, tá bom. Eles gostaram e quiseram o roteiro, fizemos a mesma coisa, metade, fizemos o roteiro. Daí para frente, eu comecei a escrever. Agora, como foi? Não sei. Quando eu era criança, eu tinha mania de escrever, mas não é que eu gostasse de escrever palavras, eu ia do cinema e eu via aquele filme Ídolo de Cristal, com a Deborah Carr e o Gregory Peck, ele fazia o F. Scott Fitzgerald, e ele sentava e escrevia. Eu achava tão bonito aquilo, eu imitava. Então, eu escrevia para ver se eu era igual àquele galã, quando eu era moleque, né? Enfim, mas escrevia algumas coisas, mas que eu me lembre de escrever, mas eu nunca imaginei ser autor. Aí a coisa foi evoluindo, eu fiz roteiro de cinema, dirigi os filmes que eu escrevi. Aí, quando eu tinha feito já uns 5 filmes, eu achei que eu estava me repetindo muito naquele negócio de roteiro, e eu tinha trabalhado como ator muito em novelas na TV Excelsior, e tinha lido muitos roteiros da Ivani Ribeiro, que é uma excelente autora de novela. E eu lia com muito interesse aquilo. Então, quando eu já estava cansado de fazer cinema, eu falei, acho que eu sei fazer novela. E o Antônio Abujanra, eu falei com o Antônio Abujanra, e ele falou, então escreve. Eu me juntei com outro autor, que não era autor na época, que era um crítico de cinema, o Rubens Devaldo Filho, e propusemos para a TV Tupi uma novela baseada num livro que eu gostava muito, que Éramos 6. E essa novela, eles toparam fazer, a gente começou a escrever a novela, eles aprovaram. A novela, eu peguei o horário com 4 pontos de audiência, quando a novela terminou, tinha 25. E aí a Globo me chamou e eu fui para a Globo e estou lá há 43 anos. É isso. Quer dizer, não foi nada planejado, aconteceu. Agora você perguntou das redes sociais. Eu não entro em rede social. Eu não leio nada, não quero saber, porque é muita gente xingando a gente, todo mundo xinga. Eu me lembro do Chico Buarque falou, nunca tinha entrado em rede social. Quando ele entrou, eu falei, nossa, eu achei que gostavam de mim. Então, eu não entro. Agora, existem autores que se preocupam muito com isso, sim. Eles seguem e ficam vendo de que maneira eles podem contentar esse ou aquele. Eu acho um método muito ruim de trabalho. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você sente. Você não tem que fazer para agradar a pessoa. Você tem que fazer para você. Se você se agradar, você vai agradar os outros.
Você faz para você. Você não pode fazer um filme para a sua patota. Você não pode, você tem que fazer para você. Você tem que escrever um livro para você. O que te dá prazer. E é o que te dá prazer que vai passar o prazer para os outros. Não adianta você querer adivinhar o que as pessoas querem ler. Ninguém vai saber. Quando eu fiz Guerra dos Sexos, que era uma novela que revolucionou a novela, porque era comédia, eu nunca pensei, vou revolucionar. Eu fiz. Eu fiz o que me deu vontade de fazer. Eu acho que você se comunicar honestamente com as pessoas é o melhor caminho. Eu acho que em televisão, em cinema, em literatura, em tudo, se você fizer aquilo que você acredita, é a melhor maneira da coisa dar certo. Pelo menos para você. Entendeu? E, com o tempo, o povo te aceita, te entende. Eu vou pedir desculpa às várias pessoas que pediram. Eu só tenho condição de colocar... Não, eu só tenho condição de colocar uma pergunta a mais. Tempo a gente sabe que tem que respeitar, né? Rose Roden. Olá, Silvio. A minha pergunta é com relação à sua opinião sobre a situação do planeta, principalmente a poluição dos oceanos, a preservação da Amazônia, a maior biblioteca biológica do planeta. Então, como é que esse tema é passado através da novela e até por uma questão de educar o povo, as massas, sobre a necessidade de preservação e, principalmente, da nossa Amazônia, que é uma grande riqueza que o Brasil tem, né? Olha, eu acho que é uma coisa evidentemente que me preocupa, como preocupa o mundo todo, né? Não é só o Brasil, né? A gente tem feito, nós fizemos agora uma série, Aruanas, não sei se você já ouviu falar, que ela é exatamente sobre a preservação da Amazônia. A gente já fez, ela já foi lançada mundialmente. É uma série que tem 3 ativistas, né? Que são a Débora Falabella, a Thaís Araújo e a Leandra Leal. E agora nós vamos fazer a segunda temporada. Essa série ela tem não é um patrocínio, mas também a gente faz junto com o Greenpeace, entendeu? Então é uma coisa que a gente se preocupa sempre muito, né? E a gente, à medida do possível, a gente vai fazendo para conscientizar. Se bem que a melhor maneira de você conscientizar é você não ser didático, né? Quando você é didático, quando você faz para passar, para ensinar, eu acho que o público rejeita. A melhor maneira de você fazer é você colocar, como eu disse antes, com emoção, né? Você coloca emoção, você coloca a ideia e o público vai entender e vai fazer. Sim. Não você. Eles estão vendo tudo. Ele está insistindo para eu falar as palavras finais e a gente combinou que eu vou falar, então, as palavras semifinais e ele vai falar as palavras finais. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, mas agradecer especialmente a você, Silvio, de verdade. Eu falei com você isso ontem o Silvio esteve nos nossos estúdios. Amanhã, no Globo Notícia Américas, tem uma entrevista imperdível com ele e foi realmente impressionante. Ele não é todo dia que isso acontece. Vocês sabem, vocês acompanham o Globo Notícia Américas, a Fernanda Montenegro já esteve lá, a Marisa Monte, fala alguém aí, Tony Ramos, todo mundo já passou pelos nossos estúdios. E, claro, é sempre uma comoção, mas ontem realmente aconteceu uma coisa mágica. Ele saiu, veio todo mundo falar, que maravilha, como eu aprendi. E eu senti isso novamente hoje. Aprendi, foi uma aula ontem, tive uma outra aula hoje. Espero que todos vocês tenham se sentido da mesma maneira. Volto àquilo que eu estava falando antes. Obrigada pela generosidade de aprender tanto e dividir tudo isso com a gente. Fico sem graça, viu? Porque eu não acho nada disso. E como eu disse antes, quem é inteligente e trabalha duro mesmo não acha nada disso, né? Sempre acha que está faltando. E não é para ele achar, é para a gente achar. Então, Silvio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Em nome da Globo Internacional, muito obrigada mesmo. Foi uma honra ter você aqui, uma lição. Eu agradeço muito o convite. Agradeço vocês terem vindo até aqui. Perder um dia de Nova York para vir me ver aqui, eu acho uma maravilha. Muito obrigado. Agradeço ao Carlos o convite. Estou sempre às ordens, viu? O que você precisar, estou aqui. Foi um prazer enorme. A gente tem 11 eventos em 5 países. Vamos com calma. Não levanta a bola, seu Silvio. Vamos com calma. Eu sou baiano. Bom, a Mila falou em generosidade e eu gosto demais de falar essas coisas.
Silvio só está hoje aqui graças à generosidade dele, porque a gente enfrenta milhões de dificuldades esse ano em relação a uma série de coisas, e as regras para se ter um personagem do tamanho de Silvio num evento, elas existem, e a TV Globo é uma parceira maravilhosa, mas a TV Globo cumpre as regras. E, se não fosse a sua boa vontade e aquiescência, a gente não teria tido essa oportunidade que eu considero espetacular, principalmente sendo o que você é, sendo o que você faz, num evento que tem essas pessoas como plateia. Deus lhe abençoe e muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos vocês.